Bem, pessoal, chegamos então, talvez na aula mais interessante de todo o curso. Vamos criar aqui a nossa página principal do nosso site, ok? Bom, então essa é a apresentação que nós temos. Quando nós acessamos o nosso site, o que nós vemos é apenas o cabeçalho e o rodapé que nós criamos na aula passada. Porém, o conteúdo da página, só aparece aqui arquivos e uma página de boas-vindas do WordPress, um Olá Mundo. Nós temos que transformar essa página de boas-vindas neste conteúdo aqui. Perfeito? Bom, então vamos lá. Para que nós possamos criar uma nova página, então nós vamos aqui em Novo, Página, e vamos dar um nome aqui para a nossa página. Vou chamar ela de Home, seria a nossa página principal. Esse nome Home não é uma regra, tá? Você pode definir o nome que você quiser, tudo bem? Vou fazer a publicação dela e agora nós podemos já partir para a edição no Elementor. Quando nós editamos no Elementor, já aparece aqui o cabeçalho, o rodapé e a gente só precisa inserir o conteúdo. Aparece aqui também o título da página. Vamos remover esse título aqui porque ele não faz parte do nosso design. E como nós fazemos isso? Nós podemos clicar nessa engrenagemzinha aqui embaixo, configurações. Essas configurações são referentes às configurações da página que eu acabei de criar. Então vou clicar aqui. Aqui a gente tem o título, o status dela, publicado, e aqui embaixo esconder título. Prontinho, sumiu. Atualizei e a nossa página inicial ela está agora vazia. Só temos o cabeçalho e o rodapé. E agora vamos começar o processo de criação de conteúdo, ok? Para isso vamos seguir aqui o nosso template que nós havíamos já trabalhado aí nas aulas anteriores. Vamos colocar essa imagem de fundo, vamos fazer os alinhamentos aqui dos conteúdos, colocar essa borda azul. E depois criar o conteúdo que vem abaixo aqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, para a gente conseguir essa imagem que está aqui no fundo, eu vou inspecionar a página pressionando a tecla F11 do meu navegador, perdão, F12 do meu navegador, e nós temos aqui o painel de desenvolvedor, né? Então aqui a gente tem uma série de recursos. A que eu vou usar é essa aqui, ó, Network. E aqui na Network a gente consegue rastrear todos os carregamentos, todas as requisições que esse site está fazendo. Então o que é uma requisição? Cada vez que um arquivo CSS, JS, uma imagem é carregada na página, isso é considerado uma requisição. E nós podemos filtrar esses tipos de requisições. Então eu tenho aqui JS, CSS, imagem, mídia, etc. Então eu vou colocar aqui, ó, IMG, tá? Vou atualizar a página e ele vai começar a rastrear todas as requisições de imagens que nós temos. Então aqui nós temos as imagens que nós iremos inclusive usar no na nossa página do WordPress. E aqui eu achei o banner.jpg, que é a imagem também que nós vamos usar para criar a entrada aqui do nosso site, tá? Então vamos lá. Essa imagem aqui eu posso salvar ela para o meu computador, ou posso simplesmente copiar o endereço dela. Copiei o endereço dela. Vou criar aqui uma seção no Elementor. E essa imagem eu vou acrescentar aqui como estilo, fundo, clássico. E aqui tem a opção de inserir imagem. Vou clicar aqui, enviar imagem. Vou colar aqui o endereço da imagem que eu copiei, ou procuro ela aqui no meu computador, né? Tanto faz. Espera um pouquinho, o próprio Windows vai fazer o upload e o download dessa imagem para mim. Prontinho. Subiu. Inserir mídia. Aparece a imagem aqui, ok? Bom, agora nós vamos definir aqui um tamanho de altura para essa seção. Tá? Eu vou clicar aqui na guia da seção, Layout, e aqui eu tenho uma opção que é a altura. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, ajustar a tela, que também dá um efeito bem bacana, ou a altura mínima. Tá? Então vou colocar aqui uma altura mínima, 400, vamos fazer um cálculo rápido, tá um pouquinho maior que 400. Vou colocar 500, se eu precisar eu
retomo aqui e ajusto novamente aqui a altura mínima. Perfeito? Bom, agora que eu já tenho aqui a dimensão, né, mais ou menos aqui da minha entrada do site, eu vou posicionar a imagem da mesma forma que foi posicionada aqui no nosso modelo. Tá? A gente percebe que o globo aqui ocupa toda a tela e a nossa imagem, por ser muito grande, não tem, né, o mesmo resultado que nós temos no modelo. Ok? Então o que nós vamos fazer agora? Vou retornar aqui no Elementor, vou clicar aqui na seção, vou voltar lá no estilo, mesmo local onde eu acrescentei a imagem, e vou mudar aqui, ó, posição. Vou colocar centralizado e vou colocar aqui, ó, para não repetir, e o tamanho eu vou colocar preenchimento completo, tá? E o centralizado acho que não foi uma boa ideia. Eu vou colocar aqui superior centralizado. Pronto, cheguei aí no mesmo resultado, ok? Então eu tenho o globo agora, a parte de cima aqui do globo, né? Mesmo resultado aqui do nosso modelo. Bom, mais um problema resolvido. Agora nós precisamos colocar esses dois textos aqui. Este é um título e este é um texto comum. Então vamos voltar lá no Elementor, vamos acrescentar aqui um título e vamos também acrescentar um texto. Perfeito? Vamos atualizar, centralizar aqui. Aqui também, centraliza, tudo certinho. A gente precisa novamente se preocupar aí com as fontes, tá? A gente já havia identificado as fontes na aula passada. Vou mexer aqui na tipografia. Aqui, pronto. De novo a gente tem a questão do peso. A gente tem uma fonte aqui com uma espessura bem leve, né? Vamos colocar aqui uma espessura de 200 talvez. Uma cor branca e a fonte um pouco maior. Tipografia. Vamos colocar aqui um 45. Vamos copiar o texto que está aqui. Aí, legal, né? Bem bacana. Talvez um pouquinho maior, mas isso aí já é aquele ajuste que você vai fazendo e deixando do seu gosto, ok? De novo, nós temos aqui um texto simples. Esse texto tem uma cor específica. Vamos capturar a cor aqui. Vamos ver se a gente consegue capturar, né? Prontinho. Novamente vou mexer na tipografia. Pronto. E aqui o tamanho da fonte está um pouco pequena, né? Está um pouco menor que a nossa. Então vou colocar aqui um tamanho 13, muito pequeno, 14, 15. 15, está um bom tamanho. Está bem próximo aí do modelo que nós estamos criando. Legal, né? Vamos atualizar aqui, vamos dar uma olhada como está ficando a nossa página. Tá? Perfeito. Bom, o que nós temos que fazer agora? Subir essa seção de modo que o meu cabeçalho fique por cima dela. É o que acontece aqui. E tem também uma barra azul aqui que a gente precisa observar. Então vou colocar essa barra azul também. A barra azul, eu vou acrescentar ela como sendo uma borda da seção. Então vou editar a seção. E aqui em estilo, além do fundo, uma das opções que eu posso editar é a borda. Então vou colocar aqui uma borda sólida. Vou marcar aqui, vou tirar o vínculo dos valores, vou deixar aqui uma borda superior, vou colocar uns 3, 5 pixels e eu vou capturar a cor azul da borda. Prontinho, temos aqui então a nossa borda. Olha só que bacana. Ok? E agora o que eu vou fazer é subir essa seção de modo que ela fique encaixada aí com o meu cabeçalho. Essa ação de subir a gente consegue fazer aqui na guia avançado, manipulando as margens. A margem é a distância que um elemento tem do outro.
Essa margem ela pode ser positiva ou também pode ser negativa, e é justamente a margem negativa que nós vamos usar aqui. Legal? Então, a gente percebe aqui, ó, que conforme a gente vai usando a margem negativa, o nosso layout ele vai se encaixando por baixo do cabeçalho. E agora vamos ver o resultado. Quando nós partimos aqui para a visualização, a gente percebe que acima da nossa borda azul aqui, na nossa faixinha azul, existe mais uma linha branca, né, distanciando aí o topo da página do cabeçalho. E aqui visualmente no Elementor a gente percebe que essa faixa branca não existe. Isso é comum em sites construídos com o tema Hello. O tema Hello ele tem dentro dele mesmo, todas as páginas que eu crio com ele, ele já coloca aqui uma margem superior, né, uma margem top aqui em cima. Então, provavelmente eu vou ter que subir um pouquinho mais. Então, visualmente aqui no meu Elementor, eu estou enxergando a barra, mas ainda assim eu vou ter que subir ela um pouco mais, colocar aqui menos 99, e agora sim a gente consegue perceber que aquela linha azul sumiu, né? Minha barra azul encostou lá no topo, e aqui visualmente ela sumiu, mas aí eu tenho que saber, né? Tenho que lembrar o porquê disso, se no futuro eu precisar fazer uma manutenção aqui neste site, beleza? Bom, outra coisa interessante que a gente percebe aqui na visualização é que o nosso rodapé veio parar aqui em cima, né? Isso acontece porque, como eu estou trabalhando com margem negativa, é comum os elementos que estão abaixo também serem conduzidos para cima, tá? E para resolver isso, eu vou remover essa margem inferior aqui. Eu vou deixar apenas a margem superior. Para isso, a gente tira o vínculo aqui, ó. Você marca essa opção de tirar o vínculo e coloca inferior igual a 0. Isso vai fazer com que o meu rodapé volte para o lugar correto. Vamos dar uma conferida aqui. Pronto, bacana? E agora eu posso então criar os próximos conteúdos que estão aqui abaixo da entrada, né? Então agora nossa próxima seção seria esta linha de 3 colunas, também fácil de criar. Vamos lá, vamos agora voltar para o nosso Elementor. Essa caixinha que está flutuando aqui, ela é o navegador. Ela acabou aparecendo aqui meio que de xereta, mas ela é muito útil. Você pode clicar com o botão direito aqui em cima de qualquer elemento, clicar em navegador, e você tem acesso a todos os elementos que compõem a sua página. E você pode dar nome para essas seções, tá? Como se fossem camadas do Photoshop, né? Então você pode organizar aqui as suas seções se você achar necessário, né? Isso é útil para sites que tem muitas seções, que tem páginas com bastante conteúdo, ou de repente se você está trabalhando em equipe, né? Você faz uma parte, seu amigo faz outra parte da página, então é fácil de organizar desta forma, tá? Vou fechar aqui o navegador e agora eu vou fazer essa seção. Essa seção, vou clicar aqui no botãozinho de mais, vamos colocar uma seção de 3 linhas, igual está aqui. Aqui nós temos título, texto e botão. Então vamos colocar título, texto e botão. Tá aqui, legal? Uma coisa interessante, existe uma distância entre uma seção e outra. Isso a gente consegue definir com a margem, como nós já vimos aqui na entrada, na seção acima dela. Vou tirar aqui o vínculo, né? Tirar o vínculo e vou colocar uma margem aqui de 100 pixels para ver se isso fica bacana. Ficou legal. De repente eu posso até colocar uma margem inferior também, porque a gente percebe que existe uma distância tanto na parte superior como inferior dessa seção. Então este é um caso que o vínculo acaba servindo bem. Então a próxima seção que eu criar já vai ter uma distância de 100 pixels em relação à anterior. Legal? Bom, agora eu só tenho o trabalho de formatar isso aqui. Então vamos lá. A cor, né? Vamos capturar a cor. É a mesma cor do botão. Também é a mesma cor da seção de baixo aqui. Esse tá fácil. Vamos lá. Isso aqui é um título nível 2, né? H2.
Isso aqui a gente deixa como H1, porque é o título principal da nossa página. Esse aqui pode ser um H2. Se a gente inspecionar aqui, a gente consegue descobrir ou ele é um H2 ou um H3. Aqui no caso foi um H3. Se eu quiser fazer igual o modelo, colocar H3, também posso mudar aqui a tag dele, tá? Vamos ver. Aqui também a gente vai de novo mexer no peso da fonte. Colocar aqui um peso de 200. Um pouquinho maior, 300. Tá aqui. Esse texto aqui de baixo, ele também tem uma cor peculiar, né? Uma cor só dele. Capturar aqui. Opa! Errei o clique aqui. Errei a mira. Aí, pronto. Perfeito. Também a tipografia. E de novo o tamanho da fonte. Talvez um número 15 aqui, 15 pixels, perfeito. Nosso botão também, ele vai ter a mesma cor. Vamos colocar a cor aqui do botão. Mesma coisa, cliquei no botão, estilo do botão, cor do fundo. A cor do texto é branca. Ele não tem, ele tem um pequeno efeito aqui de hover, né? H-hover. Ele muda aqui a cor, talvez uma cor um pouco mais fraquinha. Cor de fundo. Então vou tentar diminuir um pouco a cor dele aqui no hover. Aí, opa, ficou verde. Vou voltar a cor aqui. Aí, ó, pronto. Perfeito, consegui chegar no efeito parecido, né? De novo, a tipografia aqui sempre a gente vai ter que estar atento a ela para evitar aí que o site seja entregue na tipografia errada, né? O peso tá legal, transformação a gente pula, estilo também, vou deixar ele em negrito aqui, né? Legal. Para finalizar agora a nossa primeira coluna, nós vamos criar esta borda, dividindo uma coluna e outra, né? Bom, para fazer esta borda, nós vamos editar a coluna. Vou clicar aqui, ó, nesse desenho e aparece aqui em cima, editar coluna, estilo, e aqui nós temos a borda. Eu vou colocar aqui uma borda sólida, e aqui ele pergunta onde eu quero colocar borda, superior, direito, inferior. Vamos colocar aqui só do lado direito, mas antes vou tirar o vínculo aqui. Esse lado direito vai ser um pixel. Opa, eu coloquei o vínculo, perdão. Direita, 1 pixel. Já tem uma cor definida aqui, você pode definir depois a cor que você quiser. Vamos ver se já aparece aqui a nossa borda. Aí já apareceu, muito bacana, né? Talvez se você quiser distanciar um pouco mais aí o texto da borda, a gente pode fazer isso usando o padding, tá? O padding a gente vai achar aqui no avançado. Ele fica junto com a margem, bem aqui embaixo, ó. Então, se você definir um valor aqui dentro, o padding é a distância interna da margem, tá? Enquanto a margem é a distância externa de um elemento e outro, o padding vai ser interno, tá? Então, a gente pode colocar aqui um valor. Então, perceba que quanto maior o valor, mais distante o conteúdo fica da margem, né? O conteúdo interno. Então, vou colocar aqui uma distância só do lado direito, um pouquinho maior. Vou colocar aqui talvez uns 20 pixels. Bom, vou colocar um pouquinho aqui, só do lado direito mesmo, acho que já está legal. Vamos ver o teste. Se precisar, a gente ajusta de novo. Opa, acho que não atualizou. 20 pixels tá pouco. Vou aumentar, 40 pixels. Aí, ficou um pouquinho mais agradável, né? Legal? Acho que 40 pixels está até muito alto aqui, mas só uma questão de ajuste. Vou colocar aqui 35 pixels. Opa, peraí, pessoal. 35 pixels. Pronto, legal? Bom, tá feito a margem. Bom, o que eu vou fazer? A borda, perdão. O que eu vou fazer agora? Preciso criar as outras duas colunas aqui.
Nós podemos fazer isso de duas formas diferentes. A mais fácil delas é você vir aqui nessa coluna e simplesmente mandar duplicar ela. E automaticamente você tem uma segunda. Mas só que agora ficou 4, né? Eu vou excluir uma delas. Perfeito? E vamos ver agora como está ficando aqui o nosso site. Legal? Opa, ele não... Vou atualizar aqui, ó, porque eu acho que estou com um servidorzinho... Estou com cache no navegador. Aí... Bacana. E aí surgiu um pequeno probleminha aqui, que é o padding agora desta coluna, né? Porque ela acabou, como ela está com um padding de 0, aqui no meu lado esquerdo, vou ter que aumentar um pouquinho aqui também. Vou colocar aqui, tem que colocar um 35 aqui também para ficar legal. Atualizar. Legal? E por último, a última coluna. A última coluna, ela é interessante porque ela não vai ter a borda, né? Então a gente vai tirar a borda dela. Tirar aqui borda. Tirei a borda, atualizei e pronto. Tá feito, né? Muito bacana. O botão aqui também é um botão bem quadradinho, né? A gente poderia ter feito isso também. Aqui no botão, no estilo, eu tenho um arredondamento dele. Colocar 0, aí ele fica bem quadradinho, igual o que está aqui no nosso modelo, tá? Então, estilo 0. Outro truque bacana também que o Elementor tem é a possibilidade de você copiar o estilo de um botão e colar em outro, né? Então, por exemplo, ó, esse primeiro botão aqui, eu posso clicar com o botão direito dele, copiar. E nesse segundo eu vou colar o estilo. Então, automaticamente, todas as configurações que eu fiz no primeiro botão passam para o segundo. Então, se eu colocar esse cara aqui como vermelho, por exemplo, coloquei vermelho. Então, eu copio, colar estilo, automaticamente o segundo também vai ter exatamente a mesma configuração do primeiro, tá? Vou dar um... vou refazer aqui, colar estilo, para que todos os botões fiquem iguais. Perfeito? Então, ó, ficou muito bacana a nossa primeira parte, simples, né? Fácil de fazer. Vamos para a segunda seção. Segunda seção, ela tem uma cor de fundo. Então, vamos lá. Já vamos definir aqui uma cor para ela. Captura a cor. Né? Temos aqui a cor, já aprendemos aonde configurar isso. E aqui eu tenho um título e um texto. Eu posso, inclusive, copiar daqui de cima, né? Da minha entrada. Copiar, colar, copiar. Ou posso duplicar também, ó, duplico e depois eu arrasto para onde eu quero. Então percebam que existem aí várias maneiras de fazer a mesma coisa aqui dentro do Elementor, tá? Uma coisa interessante é a distância do título. Esse título aqui ele é um H2, então vou diminuir um pouquinho a fonte dele também. Tá muito grande, né? Vou deixar um 45 aqui. Esse texto aqui que vai embaixo, ele é um texto que não é exatamente na cor branca, ou ele é um pouquinho, é um azul bem clarinho. Vamos dar um zoom aqui para eu conseguir capturar com mais precisão a cor desse botão, desse texto, perdão. Ok, então vou colocar aqui. Perfeito. Acho que não é bem essa cor ainda. Aqui, ó, da borda. Opa, errei a mira. O mouse está descalibrado. Pronto. Agora acertei a cor. Aí, pronto. Legal? Tem uma distância interna aqui. Aqui eu posso fazer com margem. Tá? Então, esse texto aqui, esse título, vai ter uma margem 50 pixels superior. Tá? E aqui a gente tem uma linha com 4 colunas. E para a gente criar uma linha dentro de outra linha, a gente vai usar um elemento chamado seção interna. Vou arrastar aqui e ela, por padrão, vem com 2 colunas. Vou acrescentar mais 2, ficar com 4 certinho. Né? Ou eu poderia deixar para adicionar no final,
Porque se você lembra bem, a gente duplicou aqui as colunas e no final a gente teve que excluir as que estavam sobrando, né? Então, se a gente já sabe que eu vou ter que excluir colunas, de repente é mais interessante você adicionar essas colunas no final ou nem adicioná-las agora, tá? Mas enfim, eu vou deixar elas aqui criadas e se precisar eu excluo sem problemas nenhum. Formas de fazer existem várias, né? Então vou seguir aqui o mesmo padrão que eu usei para essa seção de cima. Então vamos lá, essa imagem, vamos ver, eu tenho ela aqui, vou copiar aqui, ó, copiar endereço da imagem, ou simplesmente copio aqui, copiar, vou colocar uma imagem aqui, colar, ou se eu quiser, copio a imagem para o meu computador, salvo ela no meu computador e depois faço o upload aqui pelo Elementor. Ok? Para ganhar tempo, eu já vou colocar isso aqui nas outras colunas, tá? Olha só que praticidade. Existe aqui também uma margem radial aqui, né? Um efeito radial. Então vamos colocar aqui uma borda. A gente tem no estilo uma opção de arredondamento. Então vou colocar aqui 50%. Isso vai fazer com que a imagem fique redondinha, né? Isso só dá certo se a imagem for quadrada, tá certo? Se você tiver uma imagem retangular, o que você vai ter de resultado vai ser uma elipse, tá bom? Então, vou usar aqui também o recurso de colar estilo. Colar estilo, opa, cliquei errado. Colar estilo, perfeito? A gente vai ter também aqui um texto e um título, tá? Eu posso copiar daqui de cima, tá? Só vai mudar a cor, né? Então vamos lá, posso copiar daqui, aqui já tá configurado, já está certinho. Coloco aqui o texto, só vou mudar a cor dele, branco, tá? E aqui duplicar, ok? Vamos diminuir um pouco esse texto aqui, Magna, e essa fonte ela tá numa cor diferente também. Vou deixar ela centralizada. O título também vou deixar ele centralizado, tá? E a cor da fonte é a mesma cor da borda, né? Desta bordinha aqui, ó. Então vamos novamente copiar aqui, tentar capturar a cor da borda. Olha aqui, pronto. Aí, bacana. Bom, agora vou criar a borda. A borda vai ser o mesmo procedimento que nós usamos aqui em cima, tá? Então eu vou aqui em estilo, borda. Aqui nós temos borda nas 4 direções, então vou colocar um pixel sólido, perdão, mexi no campo errado, aqui ó, largura, perdão, uma correção rápida aí, pronto, coloquei. E aqui vai acontecer uma coisa interessante, ó. Quando eu atualizar isso, eu vou ver lá a borda, tá? O problema é que se eu copiar a edição desta coluna, ó, perceba que eu estou copiando o estilo da coluna e colando em outra, colar estilo. Vai acontecer que uma coluna vai ficar com a borda encostada na outra, ó, tá vendo? E o que nós temos aqui não é bem isso. Existe um espaço aqui entre uma coluna e outra. E como nós podemos resolver isso? Bem, se você já entendeu como funciona aí as margens dentro do Elementor, você já deve ter sacado que a gente vai resolver isso também com o uso das margens, tá? Então vou aqui na minha primeira coluna, avançado, e eu vou colocar uma margem em todas as direções, tá? Então vou deixar aqui o vínculo ativo. Vou colocar uma margem de 20 pixels. Então perceba que já existe uma distância entre uma coluna e outra,
tá? Outra coisa que logo de cara a gente já percebe é que a imagem está colada aqui na borda. Então eu vou aproveitar que eu já estou mexendo na margem e vou definir também um padding, que é a distância interna. Colocar uns 10 pixels aqui em todas as direções, tá? Bom, agora ficou fácil. Só copiar e colar o estilo para todas as outras colunas. Colar estilo, prontinho, tá? Então agora só tem o trabalho agora de ajustar aqui também os textos. Vou duplicar aqui. Ou poderia ter duplicado a coluna toda, né? Igual nós já vimos, tanto faz, tá? Aí só vai de cada um, tá bom? Aqui eu estou fazendo do jeito mais longo, é fato, mas acaba ficando mais didático, porque a gente consegue perceber com mais detalhes aí os passos. Bom, talvez o que a gente precise agora é dar uma distância aqui na parte de baixo também, definir uma distância, né? Pronto, tá ficando bacana. Ficou já bem próximo aí do layout modelo, né? Então vou colocar aqui um padding, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Por que padding? Porque a gente está preocupado com a distância da parte interna, né? Então vou colocar aqui, ó, inferior 100 pixels, ó, perceba que já desceu, e o superior, embora eu tenha já feito aqui uma margem superior para o texto, para o título aqui, eu posso colocar mais um pouquinho aqui, 50 pixels, pronto. Então aí ficou bem próximo mais uma vez do layout que a gente está usando como modelo, tá ok? Bom, por último a gente tem esta última seção aqui, que é um título, um texto. De novo, eu tenho uma linha, duas colunas. Ela é muito parecida com aqui a primeira seção. A diferença é que ela tem uma imagem aqui, tá? Então eu posso copiar isso aqui e rapidinho eu já posso montar essa terceira e última seção, tá? Então só para ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu simplesmente vou copiar aqui, ó, e eu não vou ficar desta vez falando dos passos, tá? Nós não temos a terceira coluna, vou excluir ela. Temos aqui uma imagem, vou fazer bem rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. A imagem, vamos ver se eu consigo copiar aqui, copiar o endereço da imagem, enviar arquivos. Aí, perfeito. Prontinho. Para ganhar tempo, ó, vou usar a mesma imagem, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Aqui não tem a margem, perdão, a borda, né? Então vou remover a borda aqui dessa primeira coluna. Como eu acabei copiando, ela veio com borda. Vou deixar aqui, ó, nenhum, tá? Atualizei e nós já temos a terceira seção pronta. Só precisa, tem uma borda aqui também que a gente precisa remover. Só precisamos colocar aqui o título e o texto aqui que vem logo em seguida, né? Vou tirar essa borda aqui também, rapidinho, vamos lá, estilo, borda, nenhum, perfeito? Aqui também a gente tem uma distância aqui, né? Que veio do padding. Vou tirar esse padding aqui, que ele acabou do lado direito. Tirar ele para a gente ganhar espaço aqui. E esse aqui tem um padding do lado direito. Podemos deixar, ficou bom o espaço aqui, né? Ficou bacana, deixa ele aí. E só ficou faltando então o título. O título, vou duplicar esse texto aqui. Olha só que interessante. Aqui eu não tenho onde encaixar, né? Então vou ter que criar uma seção para ele aqui. Mas isso é fácil. Vamos criar uma seção. Arrasto para cá. Vou definir uma cor para ele. É a mesma cor do botão. Nitidamente é a cor do botão. Pronto. Esse texto aqui também duplica. Ele também vem para cá. Prontinho. Tá feito. Nós temos aqui uma margem superior. Eu vou tirar essa margem superior daqui. Vamos ver se a gente precisa tirar a inferior também. Na inferior é bacana deixar. Mas a inferior,
Só vou diminuir ela, 100 é muito. E aqui está com 50 pixels, vou aumentar um pouquinho, vou colocar 100 para seguir o padrão das demais seções. E pronto! Finalmente temos a nossa página principal montada. Agora, daqui para frente, tudo que a gente for criar vai seguir exatamente esse mesmo raciocínio. Então, se você conseguir montar essa primeira página, você vai conseguir montar qualquer outra usando Elementor, tá? O que a gente vai ter daqui para frente são detalhes. Talvez você tenha uma preocupação maior com detalhes do que seu amigo, por exemplo, ou vice-versa, tá? Mas é o que vai definir a diferença aí de um profissional para o outro. A ferramenta existe, a ferramenta é a mesma para todos. O que realmente muda é a criatividade, o perfeccionismo de um, de outro. Bom, e agora que nós estamos com a página já pronta, o que nós precisamos fazer é configurar esta página para que ela seja a página principal do nosso site. Quando a gente entra no nosso site, a gente percebe que a página que nós acabamos de criar, ela ainda não é a principal. Nós ainda estamos vendo aquela página, o Lamundo, aquela página de boas-vindas do WordPress. O que nós precisamos fazer agora é entrar lá no painel do WordPress e configurar o WordPress para que ele carregue a home como sendo página principal. Essa configuração é feita aqui em configurações, leitura. E aqui nós temos, sua página inicial exibe. Atualmente está marcado para exibir os posts mais recentes. Vamos marcar aqui uma página estática e a página inicial, então, passa a ser a home. Vou salvar alterações. E agora, quando eu visitar o meu site, a página que será carregada, então, vai ser a home e não mais a página de boas-vindas do WordPress. Ok? Bom, agora vamos criar as páginas internas e vamos fazer a nossa navegação funcionar nos próximos vídeos. Até mais!